Olá, olá! Estamos começando mais uma live por aqui. Hoje, Pílulas de Consciência, com uma convidada mega especial, a Gabi Coelho, especialista em posicionamento, especialista em trazer o que há de melhor das mulheres, das profissionais, das empreendedoras. Não só trazer, mas como colocar no mundo aquilo que as mulheres já possuem dentro do seu negócio, que já fazem muito bem, como externalizar isso. E eu quis convidá-la nessa noite para fazer essa live, para a gente poder trocar aqui informações, conhecimento, trocar figurinhas de fato, para poder entender o que está por trás da trava de muitas mulheres que têm um potencial incrível, que fazem e acontecem, né, internamente dentro do seu negócio, que sabem o que fazem, né, tem uma capacidade incrível de realização, mas muitas vezes não conseguem externalizar aquilo que elas têm de melhor, né? E aí o que tanto a gente fala em relação a se posicionar, sobre posicionamento, sobre branding. Só que a Gabi, eu gosto muito do trabalho dela, porque não é só aquele posicionamento, entre aspas, fútil. Eu digo fútil, né? Mas existem outras terminologias. Mas para mim, entra numa parte rasa, que é somente quando se fala de uma maquiagem, da roupa que deve usar, como que deve falar, né? Então, para mim, vai até um certo ponto. E a Gabi, ela trabalha com profundidade. E aí eu me conectei muito com ela desde o primeiro momento que eu a vi, desde o primeiro momento que a gente conversou, eu percebi que o trabalho dela era diferente. E para mim, tudo que envolve profundidade, que envolve o olhar para a pessoa e compreendê-la, e compreender que ela não é só uma pessoa, e sim um indivíduo com a sua história, com a sua bagagem, que precisa ser visto como um todo, isso me atrai, me conecta, me chama a atenção. E o trabalho da Gabi é exatamente isso. Ela vai com profundidade também quando ela olha para as alunas dela, para as mentoradas dela. Então, por isso que eu a convidei, eu achei muito pertinente, eu acho que não tinha pessoa melhor para estar aqui nessa noite falando sobre isso, indo além do posicionamento, indo além, né, o que está por trás das travas aí, que impedem profissionais incríveis, muitas vezes, de aparecer, de se posicionar, de ocupar o seu lugar no mundo. Já vi que a Gabi acessou aqui. O Instagram, enquanto isso, também vai comunicando que nós estamos ao vivo. Quero convidar quem já está acessando aqui a live para enviar essa live aqui para pelo menos 5 amigas. Vamos compartilhar essa live com as mulheres que a gente conhece, com mulheres que você sabe que são mulheres incríveis, que são mulheres que empreendem também, são mulheres que pretendem fazer, muitas vezes, uma transição de carreira e que precisam colocar a cara no sol, precisam aprender a gerar esse movimento, né? Então, chama elas para aparecer aqui, para virem assistir, porque hoje vai ser um conteúdo muito profundo, muito lindo e muito incrível. Pronto, estou enviando aqui também. Vamos lá. Vou chamar a Gabi aqui, que eu já vi que ela acessou. Pra gente começar essa troca aqui bem. Olá, Aí, boa noite! boa Prazer noite. imenso estar aqui com você. Que bom, prazer todo meu, prazer todo meu. Que bom que você aceitou esse convite. Fiquei muito feliz e muito honrada, Gabi. E vamos aproveitar esse momento aqui ao máximo possível, né? Tirando o melhor proveito do que tu puderes entregar aqui pra gente, que tu puderes compartilhar aqui pra gente do teu conhecimento, que eu sei que é muito vasto. Não só o conhecimento técnico, mas a bagagem que você carrega também Sim, sim, na própria jornada, né? De posicionamento, de, sim, sim. né, profissional. Então, nos conte um pouquinho quem é você, o que você faz, quem você ajuda, para que a galera possa te conhecer um pouquinho mais. Antes de mais nada, eu reforço que é um prazer imenso estar aqui com você hoje. Muito obrigada pela prévia aí. Eu acho que você foi muito assertiva. A gente tem um ponto de opinião muito afim em relação ao posicionamento. Eu acho que antes de falar um pouquinho sobre mim, eu acho que esse tema foi um tema que foi muito popularizado, vulgarizado. Então as pessoas usam
É como se o posicionamento fosse pura e simplesmente uma imagem, um arquétipo, e ele funcionando, né? E sendo utilizado da maneira correta, ele vai muito além disso. Então, eu tenho, né? Vocês já conseguiram compreender que eu tenho uma visão um pouco mais profundo, né? E sistêmica de toda essa questão do posicionamento. Ele não é, eu não acredito que ele seja pautado em apenas um pilar, e sim em vários, porque somos múltiplas. E dentro disso, eu sou Gabriela Coelho, eu sou mentora de posicionamento de marca para empreendedoras prestadoras de serviço. E eu tenho essa visão do posicionamento de uma forma mais profunda, de uma forma mais humanizada também. Hoje eu vejo que existem muitas técnicas, mas tudo muito engessado, que Uhum, nunca coloco ali a pessoa no centro, e sim os símbolos. Funciona, mas até quando? E qual o uhum. custo, né? E antes disso, qual o custo, né, disso funcionar? Então foi com base, né, justamente nesses detalhes que eu falo que meu método ele cresceu muito junto com a minha trajetória. Então ele foi pautado muito com os problemas que eu enfrentei e que eu vejo que as empreendedoras hoje enfrentam. Então, eu atuo nessa área há mais de 5 anos e, de fato, é aquilo que eu amo fazer. É o que enche meus olhos. Ah, como você disse no início, eu fiz uma transição de carreira também. Eu sou de formação fisioterapeuta e eu acho que servir da saúde, na verdade, foi o meu grande diferencial aqui no marketing, porque eu consegui trazer essa visão de individualidade da saúde. Então, isso fez com que as minhas mentorandas não só conseguissem ali faturamento e resultado, mas acima de tudo, elas conseguiram ter adesão e sustentar. Porque o posicionamento, ele só funciona, né, com lucratividade, com rentabilidade, quando ele é sustentado e não só comunicado. Então aqui está a diferença, porque não é só sobre ser uma mulher posicionada, é sobre ter a capacidade técnica para sustentar isso no longo prazo. Nossa, você falou agora uma coisa que eu uso muito dentro também das minhas aulas, dentro dos processos terapêuticos, que é sustentar. Isso. Eu trago muito isso para as minhas alunas, porque o mudar, em tese, é fácil, Uhum. né? A mudança é Sim, fácil, porque o ser humano sempre quer mudar. A isso, sustentar a mudança que é o grande desafio, né? E aí é isso. onde a gente tem que trazer uma base muito fortalecida para que Sim. essa aluna consiga estruturar e sustentar, né, o Uhum. posicionamento, a mudança. Sim. Nossa, é incrível. Ai, Gabi, por isso que a gente se conectou. Tô Não, apaixonada mas por é isso. você. E vamos lá, Gabi, o que você sente hoje ao longo dessa tua trajetória, dessa tua bagagem de 5 anos? O que você percebe dentro das tuas alunas, dentro das mulheres que você atende? Sim. Qual que é a maior trava delas? Onde elas travam? É, eu tenho algumas assim que são mais recorrentes, mas assim, a principal, né, a que vem com mais força, que é muito comum, é o medo da exposição e do julgamento. O que Uhum, as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão falar, eu não quero ser vista como arrogante. E acredito que essas são crenças, né, associadas muito ao que vivemos, ao que passamos. E quando você quer de fato ocupar o seu espaço, porque de forma técnica o posicionamento é isso, é o lugar que você ocupa na mente do seu público, da sua audiência, a gente precisa, antes de mais nada, ter clareza de quem somos, da nossa identidade. uhum, Então, aqui que mora, eu acho que são que é a principal trava. Porque o posicionamento, né, esse que é sustentado, que ele que faz você uma marca relevante e continue colhendo os resultados e não tenha só apenas durante um tempo, é esse posicionamento que tem como base o que? A sua identidade. uhum, Então, é nesse momento que a gente deixa esse processo, ele se torna um pouco mais vulnerável. uhum. E um dos pilares que eu trabalho também dentro do posicionamento é com questão a uma narrativa coerente de marca.
Então, por que que é que e o que que acontece? Aí é nesse momento de quando você vai expor ali, né, não precisa ser tudo, mas alguns pontos que foram importantes na sua vida, onde existiram viradas de chave, eu vejo que elas travam muito. E é justamente de quê? Esse medo de permitir serem acessadas e, acima Uhum, de tudo, de serem julgadas pelo outro. Então, isso é algo que eu tenho e que eu trabalho muito com elas, que é justamente como que a gente consegue lidar com isso, fortalecendo quem somos, né? uhum, Entendendo por que que essas crenças existem. Quais são as uhum. raízes? De onde elas vieram? Por Total. que hoje eu tenho essa necessidade tão grande em ser aceita? Por que que eu quero agradar todo mundo? Uhum, E isso é algo que você fala bem, tanto que assim, a sua aula lá na mentoria eu falo, você vai começar assistindo por aqui para você entender. Porque a gente não consegue, Bre, a gente não consegue falar de um posicionamento validado, sustentado, sem olhar para nossas crenças. Então, sem sombra de dúvidas, respondendo a sua pergunta, uma das maiores travas é justamente esse medo da exposição, mas tem como base ali o medo do julgamento, né? O que que vão uhum, dizer, o que que vão comentar, enfim. uhum. Que muitas vezes essas mulheres foram meninas que Isso, com uma mãe muito rígida, com que vivenciaram muitas comparações, né? Que mexeu muito ali, de fato, na identidade, né? Porque isso. quem eu sou não agrada, então quem eu me Uhum, torno também não vai agradar. Então é todo isso. um trabalho interno, né? E Gabi, eu quero aproveitar, já que você me deu a permissão, para te Fique à vontade. perguntar sobre a tua trajetória interna. Hum, Porque eu lembro que você comentou, até naquela noite que eu fiz a aula para as suas alunas, em relação a aquilo que você vivenciou com teu pai, que você sim, tinha aquelas rusgas, né, em relação sim. ao pai e muitos questionamentos. Você percebe, e eu lembro que você comentou, né, que a partir do momento que você olhou para o teu pai com outros olhos, tudo mudou. Você Sim. percebe que dentro do teu posicionamento, né, dentro da tua transição de carreira, dentro do teu posicionamento, houve uma mudança a partir do momento também que você olhou para o teu pai com outros olhos? Existe Ah, uma conexão? claro, assim, eu tinha uma rigidez cognitiva muito grande. E eu falo que as coisas para mim aconteceram muito rápido, por causa que eu sou de uma cidade pequena e o reconhecimento veio e foi acontecendo, e quando eu me dei conta, eu estava construindo, eu estava adquirindo ali, conquistando tudo que eu sempre sonhei, mas havia dentro de mim uma insatisfação. Eu não conseguia ser grata por aquilo. Eu falei, poxa vida, eu tô correndo aqui, eu tô dentro de uma esteira de ratos e nunca é o suficiente. Eu falei, pelo que eu tô buscando? Então foi na hora que eu comecei a olhar para dentro. Aí eu reconheci que eu estava vivendo assim num loop que não era por mim e para mim. Eu estava querendo provar, principalmente, né, para as pessoas, mas para o meu pai, que eu consegui ser independente, que eu não precisava da aprovação. E na verdade nem era das outras pessoas, eu descobri que era a dele, né? Então era muito assim, não preciso de você, eu sou suficiente, eu dou conta. Mas isso tudo me trouxe uma sobrecarga muito grande. Me Uhum, fez assumir muitos papéis que, na maioria das vezes, inconscientemente, porque esse processo ele é muito silencioso e na hora que você percebe, você já tomou ali a posição em diversos âmbitos da vida do outro e isso traz consigo uma sobrecarga que eu falava. Aí às vezes eu me perguntava, eu falei, mas por que que eu tô aqui aceitando esse tipo de coisa? Então foi na hora que eu comecei a ver de fato o que estava acontecendo e eu olhei, eu falei, poxa vida. Aí foi quando eu tive assim uma liberdade, sabe? O processo ele se tornou leve, tranquilo, prazeroso. Então foi uhum, quando eu comecei a de fato a desfrutar ali do que eu estava conquistando. E isso é muito bacana. E eu uhum, falo que principalmente nós mulheres, eu acho que a gente passou e passamos por muitas coisas que vai ali nos moldando. E principalmente hoje, falando de rede social, a gente fica vulnerável, né? Às comparações, e assim, acontece de maneira inconsciente, né? Por questão estrutural, enfim. Não vou entrar nesse detalhe agora. E isso por si só já é uma carga muito grande. E assim, você tá ali na sua trajetória, conquistando o seu espaço, ocupando o que de fato é seu, e você não saber.
reconhecer e desfrutar isso faz com que a jornada ela fique insustentável. Uhum. Então, assim, se você me perguntar qual foi a sua virada de chave, foi olhar para dentro, foi superar esse problema, que era um problema familiar e que muitas das vezes você deve lidar muito com isso, nós negamos. Uhum. Sim. Porque, sem sombra de dúvida, foi o processo mais difícil. Olha que eu já enfrentei vários. A minha transição, o fato de sempre ter, né? Era um sonho meu fazer fisioterapia e perceber que não era. Mas, assim, de todos os processos, e foram muitos, esse, sem dúvidas, foi o mais desafiador. E, Foi isso. e você percebe assim que a tua primeira escolha profissional era para buscar esse agradar o pai ou se sentir vista? Sim, está muito relacionado. Era muito para provar para outros, né? Não para meu pai especificamente, mas era muito nesse sentido. Então Uhum. foi um processo também muito difícil, e pós-superado foi assim, o meu maior desafio. Eu pensei que assim eu não fosse conseguir. Por vezes eu falei, poxa vida, eu não estou conseguindo voltar, porque a gente consegue. E dessa vez foi quando eu tive dúvida. Eu falei, acho que realmente dessa vez não vai. Mas quando, né, mantive ali, fiz o que tinha que ser feito, mas quando retornei foi, sem sombra de dúvidas, foi quando eu comecei a, de fato, viver o processo com leveza, com clareza, reconhecer. Então, assim, isso para mim foi transformador. Ah, sensacional. Deixa eu só fazer aqui um convite para quem está assistindo a gente aqui no ao vivo. Se quiserem fazer alguma pergunta em termos práticos sobre posicionamento, enfim, que surgir, que quiserem fazer alguma colocação, alguma troca, que aproveitem que a Gabi está aqui para a gente poder responder vocês, né? Para ter essa interação também. Gabi, assim, eu acho que é quase unânime, né? As mulheres que buscam se posicionar, que buscam Sim, uma mentoria de posicionamento, se entender, de fato, elas estão buscando colocar sua voz no mundo sim. com verdade, sem medo. Mas tu percebe, assim, em qual porcentagem das suas alunas que elas possuem algum tipo de medo de julgamento? Eu falo que tá bem alta, é questão ali de uns 80%. Oit- Caramba. É assim, muito alto. Existem na prática umas que são mais corajosas, né? E apesar do medo, elas conseguem se desenvolver e o caminho se torna mais leve. Mas a grande maioria, se a gente não olhar para esse lado, elas ficam travadas. Uhum. Então, isso é assim, na minha prática, é algo muito recorrente. E o que que tu percebe que muda quando elas conseguem furar a bolha, né? Ultrapassar a trava do julgamento? O que que muda na autoestima? Como Ah. que na na própria identidade delas, o que que você percebe? Sem sombra de dúvidas, é um momento que elas conseguem, e isso eu acho que é o mais importante, elas conseguem se reconhecer enquanto aquelas mulheres que elas desejavam ser. Porque é o que eu sempre falo, né? Que muitas querem, e você também deve perceber que isso é muito recorrente. Muitas mulheres desejam ser uma marca relevante, posicionada, se tornar uma grande referência, mas poucas estão dispostas para viver o processo que é desconfortável. Então, eu não vou ser hipócrita de falar que vai ser um mar de rosas, porque não é. Mas o resultado, o processo, ele é completamente transformador. E hoje, né, o que eu consegui ver é que as mulheres que conseguem desenvolver essa identidade são mulheres que se tornam mais apegadas aos processos, né? Elas conseguem divertir durante o processo e isso por si só traz mais resultado. Então, elas não ficam apegadas a só o resultado. Então, o processo por si só do posicionamento ele se torna mais leve.
Uhum. Então, e isso é muito bom, porque para nós, mulheres autônomas, prestadoras de serviços, isso é muito importante, porque estamos ali equilibrando, né, vários pratos. Nós não somos Uhum. só empresárias, né? Existe uma vida, um marido, uma casa, um filho por trás. Então, essa Aham. leveza no processo traz mais clareza, traz mais adesão, traz mais coerência e, por fim, mais resultado. Uhum. E assim, olhando daí agora com a visão sistêmica, né, dentro do que eu trabalho dentro dos processos, eu percebo muito que conecta com a maturidade. Sim, Né? Quanto mais essa mulher se permite amadurecer, sim, enfrentar os seus processos internos, olhar de frente, né, para aquilo que muitas vezes ela abafou por muito sim, tempo, quando ela se coloca nesse lugar de disposta e disponível a olhar para aquilo, curar, é onde ela alcança esse nível de maturidade e onde ela de fato se posiciona no seu sim, lugar sistêmico, né, no seu lugar, no sistema familiar, na vida, e é onde ela consegue se posicionar dentro do negócio. Até sim, porque, dentro da visão sistêmica, a gente fala que o negócio segue o dono, né? A alma do negócio é a uhum, alma do dono. Então, sim, mais essa mulher ela se preenche de si, mais força ela sim, coloca no seu negócio, que dá bons frutos, gera sim, resultado. Né? Então, como o posicionamento de fato conecta com esse posicionamento interno, onde ela está, né? Onde ela ocupa, o que, que ela ocupa, onde ela está sistemicamente falando. É muito incrível. sim. Não, e é justamente a gente é muito afim nesse ponto, porque uma coisa que eu falo muito com as meninas é que a identidade é o que? A sua essência, se reconhecer em você, com suas habilidades, com seus pontos de aprimoramento, as suas crenças. A gente não Uhum, consegue te falar de desenvolvimento humano, que faz parte do processo, sem falar de pontos de aprimoramento e pontos de habilidades. Então, eu falo sempre que a identidade ela vem primeiro e o posicionamento ele vem depois. uhum, Porque, dado aqui a minha experiência, o que que eu percebo? Toda mulher que cria aquele posicionamento em cima de uma identidade frágil não se sustenta. Ela uhum, acaba indo para aquele caminho do personagem e ela acaba vestindo ali uma postura que não é ela em essência. E nossa. assim, e você hoje sustentar algo que você não é totalmente assim cabível. Uhum. Tem data de validade. Nossa, você me lembrou de uma coisa que eu vivenciei em 2023. Foi bem quando eu estava fazendo minha transição de carreira da área da beleza para as mentorias no digital, né? Então eu ainda Sim. não era terapeuta, eu já tinha uma primeira formação, mas eu tinha o intuito mais de usar a constelação dentro das mentorias e tudo mais. E ali, era em 2023, foi um momento assim que o digital teve um boom nas mentorias e era muito aquele arquétipo da dominante, da Isso, governante, dominante não, da governante. isso. Menina, eu fiz eu não tinha ainda todo esse conhecimento interno que eu tenho hoje, né? Eu vivenciei vários processos Sim. desde até aqui. Então, hoje eu olho para trás, eu sofro lembrando do meu passado. Sim, Porque foi sim, um momento assim que eu me desconectei de um tanto da minha essência. sim. Eu fiquei doente. Eu tive depressão pós-parto, mas hoje eu compreendo que a minha depressão pós-parto foi a cerejinha do bolo de tudo que eu estava vivenciando. Eu fiz aí aquele ensaio fotográfico toda governante, nada a ver comigo, mas eu estava seguindo o que o mercado estava dizendo, né? Então, o quanto também a gente fica frágil quando a gente não se conhece o suficiente para dizer assim, isso aqui não faz sentido para mim. Uhum. Combina. E aí eu fiquei doente. Foi um momento que o meu negócio ele teve uma baixa financeira, porque eu estava totalmente Sim. em flagelos. E de fato, assim, foi todo um trabalho para eu reconhecer a minha essência, para eu entender quem eu era, conectar com a minha identidade, fortalecer a minha identidade, compreender o que eu queria também dentro do meu negócio, para poder depois me preencher, transbordar e gerar resultado. Uhum. Né? E como quando a gente se conhece, o processo ele vai ficando leve, você conecta com mais facilidade. Sim. Inclusive, eu até quero te perguntar, eu quero que você Hum. fale, porque você tem mais bagagem, né, e mais autoridade para falar sobre isso. O Uhum. que torna uma presença magnética, uma marca magnética? Sem sombra de dúvidas, o autoconhecimento.
É você saber o que você está disposta e principalmente o que você não está. Eu falo que os dois pontos principais do posicionamento é você saber aquilo que te atrai e principalmente o que você não está a fim de fazer. Então, sem sombra de dúvidas, hoje, né, por que que, né, é até outro termo que se popularizou muito, por que que se fala tanto de autenticidade? Porque hoje, se falando principalmente de redes sociais, e informação, hoje é tudo muito fácil. Então as pessoas elas vão perdendo cada vez mais as suas identidades e vai se pautando em outra. Então, assim, por que que mulheres seguras de si são mulheres que geralmente são mais admiradas? Porque isso não é algo simples, porque isso é algo que, na maioria das vezes, muitas tentam, mas não conseguem, porque a vontade de agradar, ela é maior. E em Uhum. contrapartida, o que que eu vejo? Muitas mulheres acham que o posicionamento é uma forma de se tornar arrogante. Não, muito pelo contrário. O posicionamento, ele vai trazer para perto de você o público o qual você deseja de fato atrair, e ele vai distanciar aquelas pessoas que não é seu público-alvo, porque eu falo, uma Uhum. marca posicionada é uma marca que não vende para todo mundo. E para a Total. maioria das mulheres, né, ao lidar com isso, elas acham que você vai simplesmente fechar uma porta, uma fatia do mercado. E não é isso. Não é, na verdade, tá tudo muito longe disso. Uhum. Então, o posicionamento ele existe para te colocar perto do seu público-alvo, que são as pessoas que são interessadas e têm maior, né, porcentagem de fechar com você. Uhum. Então, eu acho que vai muito por esse caminho. Então, a autoconfiança, a coerência e o resultado, né? Por causa que não adianta nada também você ser uma mulher muito segura, mas você não conseguir comprovar, né, a transformação que você gera, o resultado. E aqui a gente entra no ponto, também vou aproveitar a oportunidade, que muitas mulheres acham que bastam ser excelentes, bastam ser técnicas, que isso é o suficiente. Estão Uhum. redondamente enganadas, porque a competência silenciosa, ela não te leva a lugar nenhum. Poderia levar a 20, 30 anos atrás. Hoje não é mais Não é assim. mais suficiente. Não. E o interessante que você apontou, né, das profissionais que muitas vezes querem atender todo mundo, né? Existe dois aspectos aqui emocionais sistêmicos que a gente pode levantar. Primeiro, a síndrome da boazinha, que quer agradar Sim, todo mundo, então quer atender todo mundo porque não consegue dizer não para ninguém, então isso. se sobrecarrega, tá ali sempre disponível para todos. E também tem uma escassez enorme, né? Porque eu já vi várias mulheres que muitas vezes têm medo de deixar de atender algum tipo de nível de cliente, né, faixa etária monetária, enfim, né, uma faixa de valor. Ai, não, se eu aumentar muito meu preço, algumas pessoas não vão comprar. Tá tudo bem, tem quem compre. Só que aquele Isso. medo da escassez, de meu Deus, se eu aumentar, as pessoas não vão me querer, eu vou ser rejeitada, eu vou ser abandonada, né? Então, Isso. quantas esferas emocionais conduzem de fato o andamento do negócio e o próprio posicionamento, que é o que a gente Sim. está levantando aqui, né? Porque Uhum. eu até usei essa chamada verdades por trás da trava, né? Que está por trás da Sim. trava de aparecer, mas para chamar atenção. Só que não é só isso, não é só gravar uma Sim. história, não é só criar conteúdo, Não. é todo o contexto que engloba o funcionamento de um negócio que é feito para servir, Uhum. né? E a importância de fato, de se autoconhecer, de se compreender, de ocupar o seu lugar com força para poder servir ao mundo e gerar bons frutos, gerar resultados, né, Gabi? E deixa eu te perguntar aqui, eu tinha deixado uma pergunta separadinha, eu fiquei mexendo aqui e saí. A gente está falando aqui muito em termos emocionais, do autoconhecimento, foi algo até que tá dando eco, tá dando pra você? Não, aqui tá normal. Aqui para mim, deixa eu ver, parou. Que eu fico Hum. ouvindo, tava dando retorno. Ah, A gente já começou falando muito sobre autoconhecimento porque é uma base muito importante, sim, muito forte, né?
Mas traz um pouquinho agora mais em relação ao teu processo, ao teu método. Sim, Porque, certo. para além, né, para o ponto crucial aqui é essa mulher Sim, conhecer identidade, firmar identidade. Mas, para além, o que é importante para essa mulher se posicionar além, aliás, após essa estrutura interna? ótimo. Então a gente tem como a base, né, o ponto de partida, o reforçamento dessa identidade, dessa essência. A gente traz ali para a luz de quem de fato você é, os seus valores enquanto pessoa, porque isso é muito importante, principalmente quando a gente fala de marca pessoal. E aí entramos na parte técnica do posicionamento. Então eu gosto de trabalhar, Abra, com três pilares fundamentais, que é sempre o quê? Quem fala, que é sobre. Aí a gente faz um mixer de quem é a profissional por trás da marca e a marca. Então aqui a gente traz todo aquele território de marca. Né? Quais são os diferenciais, qual é o público-alvo, qual é o território de marca. Então são essas partes um pouco mais técnicas da construção de marca em si. No segundo ponto, a gente trabalha por que se fala. Então, o porquê fala sobre a transformação, o serviço ou produto que essa mulher gera, como Uhum, que isso é feito na prática, né? Qual é a sua transformação, tendo como ponto de vista o cliente sem seu produto ou serviço e ele depois transformado. Então, como ele chega e como ele sai após contato com você, como é essa experiência. Então, é muito focado uhum, em toda essa logística por detrás do método, do serviço ou produto que essa mulher entrega. E, por fim, e o muito importante, com quem se fala. Para quem é essa marca? Qual é o uhum, público ideal? Qual que é esse uhum, público-alvo? Vamos mapear aqui o cliente perfeito? Porque sem ter esses três pontos, uhum, você não consegue ter um caminho, uma rota assertiva. Então, isso traz o que? O direcionamento. Porque uma marca posicionada, como você falou, não é uma marca que vende para todos. Muito pelo uhum, contrário. Quanto mais específica, quanto mais você trabalha ali dentro do seu nicho, mais pessoas você vai conseguir conquistar e, acima de tudo, você vai conseguir ser vista como uma autoridade, uma referência de forma mais rápida. Então, uhum, agora eu falo exclusivamente para aquela mulher que quer atender todo mundo, né? Vamos supor, um exemplo, ela é da área beauty, mas ela quer fazer maquiagem, escova, unhas, uhum, tudo ali que ama, sobrancelha. Ela não vai ser vista boa em nada. Ela uhum. sempre vai ser aquela, não, liga pra fulana que ela sempre atende, ela sempre tem um horário. A Ela se profissional torna tato, né? isso, ela se torna aquela empresária que não é respeitada, que está sempre trabalhando muito, está Uhum, sempre muito sobrecarregada, mas o faturamento no final do mês não compensa, né? Ele uhum. não recupera todo esse esforço demandado. Sim. Então, são esses os três pontos. Então, é ter uma clareza de quem de quem você é enquanto marca, o público com o qual você fala e sobre o seu método. Saber de ponto a ponto, né, qual que é o seu mecanismo único, qual a transformação que você gera, por que que as pessoas deveriam comprar de você e não da sua concorrente. Então, Uhum, isso tudo bem definido traz o que para o público? Uma clareza, uma uhum, confiança e, acima de tudo, a conversão. Porque uhum, quanto mais claro, quanto mais limpa a sua ideia, mais uhum, confiança você vai gerar. E uhum, com confiança a gente consegue o que? Vender. Então, esse é o caminho mais seguro para uhum, que a gente consiga construir um posicionamento que seja realmente sólido, né? uhum. Coerente, se sustente com o tempo. Perfeito. Então, assim, para quem está assistindo a gente, percebam, gente, como é importante a junção, né, do interno com o externo. Sim. Porque não basta também só você se conhecer e não utilizar os teus talentos, os teus dons e a tua potência, né, não externar Uhum. isso. Ao mesmo tempo também que conhecer da técnica sem se conhecer, né, Sim. internamente, você não consegue, de fato, utilizar aquilo que já está possível ali, que já pode estar estruturado, porque você não tem força interna para funcionar isso, né? Então,
Gente, vocês percebem como é grandioso isso, como é profundo o posicionamento, né? Não é só botar um laser, né? Batom, não é só fazer Não, ai, vai muito mais além. isso. Gabi, e eu queria aproveitar já para o final. Eu queria que você queria saber se tem algo que você gostaria de destacar aqui do teu método ou da tua bagagem, algo que a gente não tocou aqui, mas Uhum. é pertinente da gente falar. Então, Bre, eu acho que nesse momento o mais importante é deixar claro que o posicionamento ele é muito mais sobre esse autoconhecimento, esse reforçamento de identidade da sua essência, do que qualquer outro ponto, né? Porque essa questão desse posicionamento, ele é um trabalho mais robusto, ele é um pouco mais técnico, mas nada disso é sustentado se você não se conhece verdadeiramente. Porque senão acontece o que você falou no início, né? Você vai ali, você coloca, corta o cabelo aqui, coloca um blazer, um batom escuro, faz um carão, faz aquele ensaio que não te representa, Uhum, acha que vai ser a solução de todos os seus problemas e quando você vai ver é o período que qual você menos vendeu. Porque a verdade, a essência, ela convence, ela chega primeiro. uhum, Então, hoje, se você me perguntar qual que é a virada de chave para ter um posicionamento desejado, valorizado, bem pago, é se autoconhecer. É ter a sua base solidificada. É se reconhecer de fato naquele lugar que você deseja estar. Porque se você não acredita na sua potência, se você não está disposta a mostrá-la, a expor, ninguém mais vai acreditar. Então, e como que a gente consegue firmar, né, essa identidade? É autoconhecendo, é entendendo os nossos limites, é entendendo os nossos espaços, é entendendo quem somos no nosso sistema. uhum, Então, se você me perguntar hoje, Gabi, qual que é a virada de chave, né? O que que fez seu negócio que te contribuiu aí para que você realizasse sonhos? Foi enfrentar esse desconforto, esse desafio que eu tinha com meu pai. Então, assim, eu vi. E temos hoje uma relação ótima. E isso trouxe uma leveza tanto para mim, tanto para ele, para o meu negócio. É aquilo que você falou. O negócio, ele reflete o dono. uhum, Então, eu acho que uma virada aqui muito grande, e eu falo com você, Bre, que eu não olhava tanto, eu era mais técnica, porque eu aprendi que para ser boa eu tinha que ser técnica. Então eu não olhava tanto, eu falava, gente, mas as minhas mentoradas, né, abrindo isso aqui, eu acho que a gente tá aqui é para aprender, eu falo assim, não, eu tô disposta a errar. Eu só não cometo o mesmo erro, mas eu sei que eu vou errar mais vezes e tá tudo bem. E eu falava, gente, mas elas têm tudo o que é preciso, todas as ferramentas, toda a parte técnica, o suporte, a equipe, e ainda não é o suficiente. Mas uhum, por que que não acontece? Porque a identidade não está fortalecida. uhum. Ai, Então, é muito profundo. e não, sim, então, e hoje isso é muito pouco. Então, eu tenho certeza que tem várias mulheres aqui que já comprou diversos cursos, já pagou muito dinheiro e não conseguiram implementar. Uhum, Porque a técnica ela já tem, mas esse autoconhecimento é o que falta. Então, sim. por isso que eu valorizo tanto o seu trabalho. Porque às vezes o fato dela ser boa, dela ser excelente, não vai ser o suficiente. Uhum. Ai, gratidão, gratidão. É uma troca genuína aqui. É uma conexão. Casa muito bem, né? Porque é o Aham. interno e o externo, você já trabalha também muito o interno delas, porque você já sentiu em você, né? Algo que já Isso. você trabalhou em você. E Uhum. que mensagem que você deixaria agora, né, para a gente poder finalizar aqui, bem gravado esse negócio? Que mensagem que você deixaria para uma mulher que sabe que tem potencial, mas ainda se esconde? Ah, eu deixaria que a identidade ela vem primeiro e o posicionamento ela vem depois. Ele vem depois, sem sombra de dúvidas. Uau, é sobre. É, Gabi, quero te agradecer pela tua disponibilidade de tempo, por ter hum, aceito o convite de estar aqui trocando, trazendo um pouco da tua bagagem, um pouco não muito, né, da tua bagagem, do teu conhecimento, tanto técnico e vivencial, aquilo que você também
ultrapassou, atravessou dentro da tua Sim. trajetória. Muita gratidão mesmo pela tua disponibilidade de estar aqui servindo e transbordando. O prazer é imenso, foi todo meu. Obrigada pela disponibilidade, pelo convite. Minha porta sempre estará aberta. É um prazer imenso estar aqui com você e, acima de tudo, colaborar com sua audiência. Gratidão, gratidão. Fica também que a minha porta aberta para você, o que você Sim, precisar também. Estou 100% à disposição. Aqui é sempre uma troca muito gostosa. Adoro. sim, eu também. Seguimos juntos, seguimos conectados. Fica com Deus e até a próxima. Até a próxima, Verê. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo.